do projeto Ser Desafio, Ser Cientista é um Desafio. Ainda nem são 3 horas da tarde, já estou trocando aqui, mas vamos lá, gente. Eu sou a professora Débora, sou professora de Biologia e Ciências, trabalhei em sala de aula há 17 anos e faz 3 que eu vim trabalhar na parte aqui do outro lado, né? Mas sempre é importante, eu sempre procuro me colocar, né, no lugar do professor, porque eu sou professora e eu vejo que o trabalho nosso em conjunto, seja dos professores em sala de aula, dos pedagogos, da equipe diretiva, né, dos núcleos regionais, da sede, o nosso objetivo principal é o nosso estudante, e por isso foi proposto, então, para esse ano, esse projeto. Esse projeto, já vou começar a compartilhar aqui a tela, mas esse projeto, ele é um projeto que está abaixo do programa, abaixo não, sob a supervisão, né, ali do programa Desafio Paraná. Antigamente as pessoas falavam assim, Desafio Paraná, o que é Desafio Paraná? Nem fazia associação, aí a gente falava assim, é o Quizzes. Sei, né? Mas, na verdade, o Desafio Paraná, ele é um programa para construção e recomposição da aprendizagem. E dentro desse programa, ele utiliza o recurso digital, o recurso educacional digital Wayground, né, o antigo Quizzes, como apoio, né? O objetivo é construção e recomposição da aprendizagem. E esse ano nós estamos com 2 novos projetos, né? Que é esse projeto Ser Cientista é um Desafio, do qual vocês fazem parte, e também o Mundo Invertido, que é para a série, para o 8º ano em matemática. Tá? Então, eu vou aumentar aqui a telinha para vocês acompanharem junto comigo. Então, esse é o projeto, né? E quem que é o público-alvo desse projeto? São os professores de ciências do 7º ano de toda a rede do estado do Paraná, certo? Eu sou professora de 7º e 8º, eu posso aplicar isso no 8º ano também? Você pode pegar a ideia, mas o material ele está disponível apenas para o 7º ano, tá bom? E como que surgiu esse projeto, né? Então, a justificativa ali, né? Uma sociedade movida pela informação, é essencial desenvolver a curiosidade científica, pensamento crítico e autonomia investigativa. O projeto Ser Cientista é um Desafio transforma a sala de aula em espaço de exploração, com protagonismo estudantil, pesquisa, trabalho e equipe apoiados por um recurso educacional digital. Então, assim, a gente teve um projeto ano passado que aconteceu em 30 escolas do estado do Paraná, porque foram 30 escolas selecionadas pelo INEP para a realização de uma prova. E essa prova, a prova PISA, que é uma prova internacional, ela media isso, né? O quanto os nossos estudantes conseguem ter esse pensamento científico, esse pensamento crítico, esse pensamento criativo, né? E daí a gente fez esse projeto para apoiar esses estudantes. E daí aconteceu isso tudo e a gente viu resultados excelentes. E aí veio a proposta deste projeto. Deixa eu passar aqui. Então, o objetivo geral do projeto é fazer com que a gente possa incentivar o pensamento científico e o protagonismo dos estudantes por meio das atividades de pesquisa, investigação e trabalho colaborativo. E ele não é simplesmente só baseado no que a gente experimentou no passado, não é baseado somente no que a gente vê, né, ali de forma empírica, no dia a dia, não. Ele é baseado, tem uma parte teórica ali, né? Ele é baseado ali na segunda competência geral da BNCC, que é o quê? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade, tá? Então, ele tem um embasamento ali. Antes da gente seguir aqui para os recursos, eu
eu me apresentei e não falei para vocês que junto comigo eu tenho a Catiúcia. Catiúcia, você consegue dar um oizinho para o pessoal, por favor? Boa tarde, professores. Eu sou pedagoga aqui no Desafio Paraná e estou participando aqui com a Débora da MIT. Vou responder as dúvidas de vocês no chat, tá? E também dizer que a gente está preparando aí um material para as equipes pedagógicas da escola, para que elas possam auxiliar vocês, professores, né? Que realizam o trabalho mais importante lá na sala de aula, então, para que as pedagogas também estejam preparadas e consigam auxiliá-los aí para organizar o que vai ser preciso para realizar a investigação científica com os nossos estudantes, tá bom? Obrigada, Cati. Então, a Cati vai estar ali no chat. Como a nossa reunião é curtinha, né? A gente só tem 45 minutos e temos muitas coisas para abordar aqui. Ela vai já respondendo as dúvidas de vocês no chat, tá bom? Aí, nos 5 minutinhos finais, ela me fala os principais, fala aqui para a gente os principais, para a gente reforçar algumas dúvidas que possivelmente surgiram aí, tá? Temos pedagogas aqui, além dos meus colegas biólogos, temos colegas aí da Catiúcia aqui, temos pedagogos. Olha, essas pedagogas, elas são top, hein? Obrigada por vocês estarem aqui, né? É importantíssimo. Até estava conversando na reunião anterior, eu falei, gente, toda vez que o meu ano foi um ano tranquilo na escola, né? 17 anos na escola eu estive, toda vez que eu tinha uma pedagoga parceira, eu sempre falava, tinha uma pedagoga específica, eu falava assim, pega as minhas turmas, por favor, né? Porque esse apoio da pedagoga, gente, para o professor é essencial, a gente precisa desse apoio, né? Nós temos ali a parte... nós temos ali todo o nosso conhecimento específico, mas se a gente não tiver o apoio da pedagoga, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, justamente a Catiúcia, ela é pedagoga e ela que falou assim, Débora, eu quero que a gente faça algo pelas pedagogas, vamos ajudar ali na condução do projeto junto com as pedagogas, porque elas são parte fundamental dentro da escola. Então, obrigada porque vocês estão aqui na reunião e nós vamos ter momentos para vocês também, vamos ter o acompanhamento, a Catiúcia vai tocar, né? Mas a gente está ainda nesse comecinho aqui, e vamos conversar mais adiante, tá? Outro detalhe que eu queria dizer para vocês é que essa nossa reunião, ela é informativa, né? Para apresentar para vocês. Talvez hoje vocês vão ter algumas dúvidas, né? E vão dizer, meu Deus, eu estou cheio de dúvidas, e agora? Então, eu vou te dizer duas coisas. Primeira coisa, teremos uma formação presencial, tá? Ela vai acontecer em março, não sabemos as datas certas, vai ser uma formação descentralizada, onde vai acontecer em alguns núcleos regionais, e aí os professores vão se deslocar até esses núcleos, tá? Não temos data ainda, assim que tudo ficar bem redondinho, fechado, aí a gente vai comunicar às escolas, tá? Outra coisa, Débora, mas eu tenho que esperar até março, eu estou com a dúvida hoje, né? Saí da reunião, fui mexer, não achei, não sei como fazer, e agora? Vocês podem contar com os embaixadores do Desafio Paraná. Ah, Débora, mas eu não sei quem são esses embaixadores da minha escola. Então, você pode acessar os embaixadores de duas formas. Primeiro, ou perguntando para o seu diretor quem é o embaixador da sua escola, ele sabe e vai te informar, ele tem o contato, né? Pode conversar para que eles vão até a sua escola, ou vocês consigam conversar ali por WhatsApp, tá? Ou você pode acessar o nosso site naquela mensagem que foi fixada no início da reunião, tá? O site do Desafio Paraná é o seguinte, tá lá no chat, gente, desafio.pr.gov.br. Você entrando no site, vai ter um íconezinho escrito embaixadores. Você vai clicar nesse ícone e vai aparecer todos os embaixadores de todos os núcleos. Você clica lá, então, digamos lá, meu núcleo é de Curitiba, tem a Solange lá. Clico Solange NRE Curitiba. Clico lá, ele direciona para uma conversa no WhatsApp,
tá? Então, vocês conseguem acessar por lá também. Vamos seguindo aqui, então? Então, já conversamos um pouquinho ali sobre as dúvidas e vamos seguindo. Então, vamos aqui para o próximo slide. Quais são os recursos que nós vamos utilizar para a execução desse projeto? Então, a gente vai utilizar o recurso educacional digital Aprendiz Inteligente. Então, assim, como que eu posso explicar para vocês de uma forma que fique bem lúdica, assim, né? Eu posso bater o bolo com fouet, né? Aquele batedor de bolo na mão, certo? Mas se eu tiver uma batedeira, olha, confesso para vocês que eu prefiro bem mais a batedeira, né? Porque eu não preciso fazer a força. Quem vai fazer a força é o motorzinho da minha batedeira que vai fazer ali, né? Vai misturar bem os meus ingredientes. E esse recurso, ele tem bem essa função da batedeira, né? Ele vem para quê? Para transformar aquilo que a gente já faz numa forma mais tranquila, mais fácil, né? Mais com apoio para o professor, tá? Então, nós vamos precisar usar esse recurso. Computadores, tablets com acesso à internet. Aí você vai falar assim para mim, Débora, você não conhece a minha realidade, a gente não tem muito computador, a gente não tem muito tablet. Eu conheço as realidades de um núcleo que eu trabalhei, né? Até ano passado eu era embaixadora do Desafio Paraná do NRE que eu trabalhei. Então, eu conheço um pouco das realidades desse núcleo e eu sei que realmente algumas escolas não têm, né? Então, o que a gente propõe? Que às vezes, quando vocês forem fazer alguma atividade direcionada aos alunos, eu consegui os tablets para levar na sala, mas eu consegui 10, né? Eu não consegui 30, que são os meus alunos, digamos, né? Estou chutando aleatoriamente. Consegui 10. Então eu vou dividir em trios e eles vão responder em trios, não tem problema, tá? Então, o professor vai procurar se ajustar. E aí a gente pede que vocês façam uma parceria lá com a direção, né? Diretor, será que não tem como a gente ajustar ali os horários? Enfim, como é que é? Quando a gente conversa, combinado não sai caro, né? Então, converse com o diretor, peça esse apoio. Aqui da sede, a gente tem pedido esse apoio das escolas para que esse projeto funcione, tá? E também o caderno e a ferramenta digital ali para diário de bordo, tá? A gente ali tem esse iconezinho ali, né? Dizendo que existem especialistas em biologia, que no caso sou eu, e nós temos mais um especialista em biologia, e a gente está sempre antenado com o material que vem do aprendiz inteligente e a realidade disponível nas escolas. Então, se alguma coisa eu notar que não, digamos assim, acho que não é algo que teria na escola, então eu já vou procurar de antemão para auxiliar o professor um plano B, para que o professor tenha esse plano B e não precise ficar quebrando a cabeça ali, né, para pensar em como resolver aquela situação, tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, a metodologia do projeto, ela combina as aulas, é um projeto que combina as aulas da RCO. Então, uma coisa bem importante que alguns professores ficaram em dúvida é a seguinte: ai, meu Deus, eu tenho que dar minha aula e mais o projeto. Não, porque é tudo entrelaçado. Então, o projeto, ele está combinado com as aulas do RCO. Todas as aulas do RCO, inclusive aqueles slides, eles estão dentro do Aprendiz Inteligente, para que o professor não precise ficar em 2 lugares acessando se ele achar necessário, tá? Então, tudo combinado, vocês vão ver bem direitinho como que funciona. Nesse começo, vocês não estão vendo, mas quando vocês forem conhecendo, vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando, tá? Então, a gente vai ter esse material de apoio. Então, sempre vai ter um material de apoio que a gente está produzindo aqui, que é aquilo que eu falei para vocês, para ter coerência, né, com as realidades. Eu conheço as realidades da escola, então eu posso dizer, né, algumas ali
o que a gente pode ajustar, né? Então, vai estar dentro desse material do professor. E daí, ali, o recurso educacional digital Aprendiz Inteligente, pesquisas, trabalhos em equipe, registros no Aprendiz Inteligente. Então, o estudante, se ele for fazer qualquer registro em ciências, né, que você quiser utilizar ali, vai ser dentro do Aprendiz Inteligente. O A-Ground, no 7º ano em ciências, não tem, tá bom? Para quê? Para não sobrecarregar nem o professor e nem o estudante, certo? Então, foi feito ali para aliviar. Então, se o professor quiser passar algo, né, de atividade, por exemplo, para casa, ou fazer ali o registro, né, faz daí no Aprendiz Inteligente. Vamos aqui para o próximo. E como que funciona, né, esse projeto? Então, a aplicação é uma aula do projeto por semana, no mínimo. Então, nós temos 3 aulas na semana e uma você vai usar o Aprendiz Inteligente na sua aula. Você vai ver que é algo possível sem que prejudique, porque como ele é uma coisa só, você vai ver que é a aula ali, entendeu? Só que é um direcionamento diferenciado para a sua aula, tá? Então, uma vez na semana. Teve uma professora que falou assim: eu não acredito. Uma vez só, eu quero usar mais vezes, eu posso? É claro que pode. E eu vou dizer para vocês, particularmente, claro que hoje eu posso dizer isso porque eu já tenho mais domínio ali, porque eu conheço, né, a ferramenta, eu usaria só ele, né? Eu usaria todos os dias da minha aula. Mas isso é uma coisa que eu faria. Aí a professora Catiúcia, vamos dizer, né? A professora Catiúcia falou: não, Débora, eu quero só usar uma vez na semana. Beleza, tá bom? Eu vou contar tudo para vocês como que funciona aqui a ferramenta, certo? Só que pede-se também que seja feito um experimento a cada 15 dias. Então, vamos calcular. Uma semana nós temos 3 aulas. 2 semanas nós vamos ter 6 aulas. Então, das 6 aulas, eu vou escolher uma para executar um experimento, que tem proposto lá no Aprendiz Inteligente. Aí eu gostei, digamos assim, que eu gostei do experimento da aula 4, vamos chutar. Gostei do experimento da aula 4, que daí vai dar bem certinho. Eu vou conseguir dar um início aqui, daí eu coloco o experimento, e daí na outra eu faço a conclusão. Então, eu escolhi a aula 4. Beleza. Daí eu vou lá e faço, né? Então, o professor tem essa autonomia de escolher qual que ele vai fazer, tá? Porque, lembrando, né, qual que é o objetivo? Gerar um pensamento científico, crítico e criativo, né, incentivar isso no nosso estudante. Para isso, eu vou mostrar, então, para vocês o acesso ao Aprendiz Inteligente, tá? Gente, é bem importante. Se vocês olharem aqui na minha tela, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ai, não consigo fazer um risquinho. Consigo sim, deixa eu ver. Aqui, ó. Consigo fazer um risquinho aqui, ó. Então, eu tenho a versão professor e tenho a versão aluno. Por que eu estou reforçando isso aqui para vocês? Porque a versão professor, ele só vai entrar com o meu @escola. E a versão aluno só vai entrar com a @escola de aluno. Então, se eu tentar entrar pelo link, que vocês podem ver que a diferença no link é aqui, ó, aluno, e aqui está escrito regular, tá? Se eu entrar com esse do aluno e colocar meu @escola, vai dar erro, tá? Então, para eu entrar com meu @escola enquanto professor, eu entro no regular e o meu estudante como aluno. Gente, a gente vai acessar agora essa ferramenta, só que eu gostaria que vocês pegassem esse link, já deixassem aí guardadinho, mas não tentassem mexer agora para vocês verem o passo a passo que eu estou passando, tá? E daí depois vocês mexem para não perder nada. Ah, Débora, eu sou teimosa, eu preciso fazer junto e agora, né? E aí eu perdi uma informação que você falou. E agora, né? Não tem mais a reunião. Não se preocupe, a gente tem um canal no YouTube, né? O canal do YouTube do Desafio Paraná, e lá nós temos tutoriais de acesso, tanto professor quanto aluno,
tá? Então, ficou com alguma dúvida ali, né? Eu vi a Débora fazendo, ou na hora que a Débora está fazendo, eu fui tentar fazer também só para mim, porque eu preciso disso, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que precisa estar fazendo ali junto, beleza? Show! Vai lá e faz, né? Mas, faltou uma informaçãozinha. Tem o tutorial lá no nosso canal do YouTube, tá? Tudo para auxiliá-los. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar a versão aqui do professor, tá? Então, essa é a carinha principal do professor. Você entra com o seu próprio @escola, né? Que eu já tenho o meu aqui. Eu entro com o meu @escola, com a minha senha. Ele sempre pede para que a lei da política e privacidade, eu dou um continuar, e aí ele vai entrar no Aprendiz Inteligente, tá? Na minha conta, vocês vão ver, né, que tem o meu nome aqui no cantinho. E vocês vão ver que eu só tenho uma turma, e tá aqui, ó, minhas turmas. Eu acho as minhas turmas aqui, nessa parte principal, ou eu vou aqui, ó, nessa coluna do lado esquerdo, a segunda linha, né, tem o início, turma. Para mim, como eu disse para vocês, eu só tenho uma turma e com um aluno só, porque a minha é só teste, né? Eu não tenho alunos de fato. Mas no de vocês vai aparecer aqui, 7º A, 7º B, 7º C, um do ladinho do outro ali, quantos sétimos você tiver, tá? E aí vai, claro, ter muito mais aluno lá do que tem no meu. Então, para você acessar no projeto, essa ferramenta tem várias coisas que você pode utilizar. Mas para o projeto, vocês vão usar algo que se chama Lousa IA. E eu vou mostrar para vocês como acessa essa Lousa IA. Eu clico, então, na minha turma. Então, digamos, eu só quero explorar ali, não vou pedir para registrar em nada. Então, qualquer turma que eu clicar, vai aparecer isso aqui também, tá? Então, veja, eu seleciono aqui primeiro trimestre e vejam que o mesmo número da aula e o mesmo nomezinho aqui, né, é o que está no RCO, tá? É igualzinho. Então, digamos aqui, eu vou dar aula 23. Se eu quiser, por exemplo, pegar os slides do RCO, eu clico aqui, ó, tá vendo slides nesse roxinho? Slides, deixa eu ver se aqui ele não compartilhou, deixa eu só pôr aqui para vocês. Ó, ele tá abrindo. Os slides tá demorando para carregar aqui. Ó, é um slide do RCO normal, tá? Ó, tá aqui. Então, eu não preciso acessar o RCO e o Aprendiz Inteligente. Não, porque já está lá para você. Mas o que eu disse para vocês é que nós vamos utilizar o quê? A Lousa IA. Estão vendo aqui no cantinho superior direito, do lado desse roxinho? Estão vendo ali? Lousa IA. É esse que nós vamos usar, tá? Então, eu clico aqui nessa Lousa IA. Deixa eu só ver se tá... Só um pouquinho, que eu acho que não está aparecendo para vocês, né? Parou de compartilhar. Agora que eu vi aqui. Peraí, gente, vou compartilhar novamente. Vou voltar para não ficar nada perdido para trás. Aqui. Beleza. Beleza. Então, aqui, voltando, né? Eu clico em Lousa IA, nesse íconezinho aqui. Eu clico, ele vai direcionar para esta página aqui, certo? Essa é a nossa Lousa IA. E eu tenho aqui em cima, né, embaixo do nome da minha aula, eu tenho várias abas. Eu tenho a aba meta, conceito, experimento, investigação, explorar, glossário, resumo, estudantes. Tudo isso aqui é de uma aula só. Meu Deus, Débora, eu vou ficar doida. Como que eu vou usar isso tudo numa aula? Não vai usar tudo, a gente sabe que não vai. Mas aqui tem uma infinidade de possibilidades para o professor escolher para aquela determinada aula. Então, eu vou mostrar o que cada um apresenta, mais ou menos, por cima, para vocês terem uma ideia, porque nas outras aulas vai ser de igual forma, porém outro conteúdo, né? Então, aqui na meta, essa aba meta, por exemplo, na conta do aluno não tem.
tá? Porque isso é mais para professor mesmo. Então, qual a habilidade vai ser desenvolvida, os conteúdos que vão ser abordados, o objetivo da aprendizagem, o objetivo principal, e ali para se você quiser começar ali com um ponto-chave, né? Então, nós estamos falando de doenças causadas por fungos, e o professor, ao invés de já começar a falar da doença em si, ele começa com um tema que é o chulé, né? Que é algo bem, até para fazer algo descontraído com os estudantes, começa e trabalha ali se ele quiser, né? E aqui também ele volta e fala das aulas anteriores, ele faz tipo um remember ali, tá? Fala da questão da cadeia alimentar. Beleza. O conceito, ele vai estar tanto para o aluno quanto para o professor, tá? Se o professor, por exemplo, ele quiser usar, ao invés de usar, por exemplo, os slides, usar todo o conceito que está aqui, é a mesma coisa que está lá, tem aqui, só que colocado de uma forma diferente. Tá? Então, o professor pode até usar aqui, né, para o início de conversa, para pegar e fazer uma perguntinha, para começar a estimular esse estudante a pensar, né, por que será que às vezes ficamos com chulé? Então, aí eles já começam a explanar, e aí o professor já entra e fala para ele lá da questão do chulé e tudo direitinho, e depois começa a falar. Antes de falar das micoses, relembra da cadeia alimentar, né, que fungos têm essa função importante dentro da cadeia alimentar como decompositores, mas eles podem ser parasitas também. E começa ali as micoses e vai contando todo o conteúdo ali a respeito daquela aula. Então, aqui no final tem aqui, né, uma tabelinha como um resumo. Tem professor que gosta, eu particularmente, eu acho a tabela algo bem didático, bem visual. Para mim, funciona para estudar muito bem, né? Mas isso sou eu. Então, o professor não gosta disso aqui, beleza? Ele pode usar essa parte aqui, ou ele pode conduzir, contar, né, para os alunos de uma outra forma também, tá? No experimento, ele vai ter aqui, nessa aba experimento, ele vai ter o objetivo da aula, a habilidade, e vai ter o roteiro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que são os experimentos. Eles são experimentos bem fáceis de estar realizando, tá? Então, como que eu faço? Então, ele dá o passo a passo ali, ó. Clico na bolinha 1. Dividir os alunos em grupo e entregar 2 fatias de pão ou papel toalha limpo para cada grupo. Veja, se eu não tenho pão, ele já está me dando uma segunda opção do papel toalha, né? Débora, eu vou usar 2 fatias de pão para cada grupo. Não dá para eu fazer 2 fatias de pão para um grande grupo e pedir para eles observarem? Pode. Posso cortar essa fatia de pão em pedaço menor, metade, para fazer? Pode. Não vou usar pão, eu não gosto disso, sou contra usar comida. Posso usar papel toalha limpo? Pode, tá bom? E aí ele fala lá, umedecer levemente uma das amostras com água e a outra manter seca, simulando ambientes úmidos e secos. Colocar cada amostra em recipientes separados, identificando como ambiente úmido e ambiente seco. Deixar as amostras armazenadas por alguns dias em um local protegido e observar diariamente a presença do mofo. Registrar as mudanças, como aparecimento de manchas, cheiro, textura diferente. E comparar os resultados da amostra úmida com a amostra seca, identificando onde o fungo se desenvolveu mais. Relacionar esses resultados com as micoses, né, porque a aula é sobre doenças causadas por fungos, explicando por que os fungos se desenvolvem melhor em ambientes quentes e úmidos do corpo. Discutir com a turma formas de prevenção das doenças causadas por fungos, como manter a pele limpa e bem seca, e registrar no caderno as observações e a conclusão do experimento. Então, você pode... Eu vou mostrar para vocês o material do professor para essa aula, para vocês terem uma ideia de como que é o direcionamento. Então, eu escolhi essa aula para fazer o experimento. Eu posso fazer com que os meus estudantes registrem aqui ao final, ó, reflexão e debate. Então, tem aqui algumas perguntas, certo? Do experimento em relação ao experimento, né? Ao comparar a amostra mantida em ambiente úmido com a amostra mantida com ambiente seco, quais diferenças você observou ao longo dos dias da observação? Descreva o que mais chamou sua atenção. Então, eu posso pedir para que o meu estudante registre aqui no Aprendiz,
Ou eu posso pedir para que ele registre no caderno, né? Até tanto é que na orientação do material do professor dessa aula, eu coloquei, inclusive, um relatório, um modelinho de um relatório pronto para você imprimir. Ah, Débora, eu gostei do relatório, eu posso só imprimir? Pode. Ah, Débora, eu achei que dá para eu mudar aqui para a minha realidade. Posso fazer uma cópia e mudar? E fazer meus ajustes e colocar a logo da minha escola? Claro. Posso não usar? Claro, ali está para te ajudar, né? Tem atividades que, por exemplo, ele pede para você imprimir imagens de seres vivos. Eu já deixei pronto lá para você só imprimir, para você não ter que ir lá pesquisar para daí imprimir, tá? Então, a gente está fazendo um trabalho para apoio do professor mesmo, tá? Beleza, aqui, esse é do experimento. O do investigação, ele tem aqui algumas perguntas, né? Algo que chamou mais minha atenção. Então, aí tem, no nosso caso aqui, gente, da nossa versão professor, a gente tem as respostas, né? No caso dos alunos, eu vou mostrar para vocês, não tem a resposta ali, é um espaço em branco, para que ele possa registrar a resposta dele, tá bom? Então, eu vejo ali as perguntas, né? Eu posso fazer isso aqui, posso conduzir essas perguntas aqui na oralidade, fazer mesmo para estimular a estudante a pensar, porque é isso que é o nosso objetivo do projeto, né? Então, ali, ó, por exemplo, em quais situações do dia a dia você acha que os fungos podem aparecer ou causar problemas? Conte um exemplo. Aí o aluno vai contar, né? Tem uma coisa bem legal aqui que eu tinha visto aqui, ó, conversando com alguém. Né, você pode pedir como uma tarefa de casa, né? Uma coisa mais informal também, ou com registro no caderno. Pergunte a um familiar ou um responsável se já teve algum problema de pele ou unha causado por fungos. O que a pessoa fez para cuidar? Então, ele traz o conteúdo que está teórico, né, para a prática. Alguém da minha família teve uma micose uma vez. Nossa, minha tia, meu Deus, professora, você não vai acreditar. O pé da minha tia era horrível. A unha dela, meu Deus, eu tinha até medo de mexer, de olhar para o pé da minha tia. Né? Então, vai surgir um monte de coisa lá também, né? Então, vocês podem conduzir essas perguntas na oralidade, vocês podem pedir para eles registrarem no caderno, vocês podem pedir para que eles registrem no próprio aprendiz, o que eu acho bem bacana, porque o que a gente quer? Quer que esse estudante não apenas clique, né, mas ele saiba construir a ideia dele, né? Construir a ideia através de uma frase, através de um texto, né? Seja ele no aprendiz, seja ele no caderno, seja ele num relatório, né? Numa folhinha que você possa estar sugerindo ali para que ele utilize, tá? Depois nós temos aqui a aba explorar. Então, ele vai ter aqui, vai falar de novo do chulé, vai falar aqui de novo da cadeia alimentar, falar da micose, aí vai falar um pouquinho de cada doença, né? Ó, sintomas, o que é, como ocorre, sintomas, tratamento e prevenção, né? Aí aqui nesse outro, características e o agente causador, tem até uma imagem para mostrar ali, né, essa doença aqui, tá? Então, tem ali. No glossário, esse aqui é bem legal que para o aluno também tem, né? Ele pode estudar por aqui, né? Fungos, o que são fungos? São organismos que podem atuar como decompositores. É verdade, a professora falou lá na sala, né? Então, uma forma de estar, ou tá fazendo com os estudantes lá pelo Educatron, enfim, fica a critério do professor. Né? Como evitar o chulé? Nossa, é importante deixar isso aqui, principalmente na idade deles, né? É uma série, é uma idade, né? Uma faixa etária que eles não querem tomar banho de jeito nenhum. Então, é nesse momento que a gente precisa abordar, inclusive, essa questão da higiene pessoal, né? Depois tem um resumo de tudo que foi trabalhado, né? Ó, controle de zoonose, o que vimos na aula, tem tudo aqui tanto para o professor quanto para o aluno poder estar utilizando. E aqui, gente, tem uma aba estudante, tá? Vou mostrar para vocês que eu pedi para os meus estudantes aqui, né? Que no caso só eu preenchi, eu vou mostrar só para vocês já como que aparece para o professor, depois eu vou mostrar como que aparece para o aluno, tá?
Então, eu vou lá no 7º A e a única aluna que tem sou eu mesma ali, né? Então, eu pedi para os meus alunos que eles acessassem a aula 23 na aba Investigação e fizessem algumas perguntas lá. Então, aqui, ó, deixa eu pôr aqui no último, que eu não escrevi nada, é assim que aparece para o estudante, ó. Não tem nenhuma resposta ali. Então, eu posso escrever aqui. Eu observei. Opa! Peraí. Ah, não é aqui, é na parte do aluno, desculpa, eu vou fazer lá. Quando eu clicar ali e salvar, vai aparecer aqui para mim. Como aqui está escrito, ó, que o chulé é por conta dos fungos que amam um local quente, úmido e escuro. Opa, peraí, né? Já tem um conceito aqui que eu preciso reformular com a resposta do meu estudante, né? Que nem eu coloquei aqui, ó, conte para um responsável. Minha mãe me contou que quando ela era cabeleireira, atendeu um cliente que tinha uma doença chamada tinha ou tínia, que é uma infecção causada por um fungo do couro cabeludo. Isso aqui é uma história verídica, tá? Que a minha mãe contava para mim que ela atendia pessoas assim. Então, o aluno ele vai colocar coisas da realidade dele. E aí você vai conhecendo também um pouquinho, né, da realidade do estudante. Agora eu vou mostrar para vocês algo que tem aqui, ó, na aba do professor também, só que não tem nessa aula 23, que nós estamos ainda na produção, não colocaram no site aqui no Aprendiz Inteligente, que é o quê? Deixa eu pegar a aula lá do começo, para mostrar para vocês o material do professor, onde que ele está. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Então, eu peguei aqui, ó, então, lembra que eu mostrei para vocês todas essas abas? Meta, conceito, experimento, investigação, explorar, glossário, resumo, estudantes. E aqui, ó, material do professor. Essa é a curadoria que nós estamos fazendo aqui na CED para auxiliar vocês, tá? Então, tem aqui... Opa! Isso, ele vai falar um pouquinho, né, dos objetivos, o conteúdo, a habilidade, e vai trazer uma conexão interdisciplinar, caso você deseje. Aqui era uma conexão tranquila, que é a produção de texto, mas às vezes está com história, com matemática, com geografia, tá? É se vocês quiserem. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa aula, ele dá, ó, inicie, né, sugerimos que inicie pela pergunta norteadora. Essa etapa pode ser conduzida na oralidade, em uma conversa breve com a turma, registrando no quadro apenas as ideias principais, caso considere pertinente. As perguntas norteadoras ajudam a ativar, conhecimentos prévios e a direcionar o foco do que será trabalhado naquele dia. Né? Então, ao depender do tempo planejado, uma outra sugestão é que você pode selecionar a pergunta norteadora que julgar mais pertinente para a sua turma. Então, às vezes tem 3 perguntas, você só quer que eles respondam uma, né? Então, você tem essa autonomia para escolher quantas que você quer. Aí ele põe lá, na sequência do conteúdo, acesse lá a aba conceito, ajustando a abordagem ao tempo disponível, as necessidades da turma, enfim. E aí sempre ele vai sugerir um experimento, tá? Sempre. Por quê? Porque você tem das 6 aulas, você pode escolher uma. Então, eu não posso dizer, só use o experimento da aula 5. Poxa, não deu tempo. Aconteceu que teve um feriado na minha cidade, né? Não deu tempo de eu chegar na aula 5. E agora? Não. Então, o que acontece? Eu vou escolher, sempre vai ter essa sugestão de experimento, porque eu vou escolher em algum momento, tá? Aí aqui, ó, nesse experimento aqui, eu não me lembro o que era aqui. Aqui, ó, tá vendo? Vi aqui, eu já li. Então, nesse experimento aqui, ele pede que é da aula 1001, não da 23, tá? Ele sugere aqui que você faça esse experimento, que precisa de imagens dos seres vivos. Aí aqui, ó, eu pus nesse QR Code já as imagens prontas para vocês acessarem e imprimirem, recortarem e fazerem a atividade, tá bom? Sempre vai ter ali para auxiliar o professor, tá? E por último, vou mostrar agora para vocês a aba do aluno. Então, veja, a do professor era meio roxinha essa parte aqui. A do aluno tem essa parte aqui de astronauta, né? Então, ele entra lá com a @escola dele, ele seleciona, né, o @escola dele, vai perguntar lá a política de privacidade, dá um continuar,
e aí ele vai dar nessa página aqui. Então, ele seleciona, né? Se ele tivesse outros componentes, iam ter outros planetas. Aqui, no caso, a gente só tem o de ciências, porque é um projeto só de ciências. Eu clico em ciências. E aí, vamos fazer de conta que, para eu mostrar para vocês, que eu quero dar aula 23, que eu direcionei, até porque eu escrevi na aula 23. Eu peço para o estudante aqui, ó, nesse cantinho superior direito, que tem uma luneta aqui, né? Eu clico ali e no canto esquerdo o aluno vai até a aula 23, que é o que eu pedi. Aqui tem, né, também o material do RCO, se o aluno quiser estudar por aqui, ele também pode estudar, tá? Cliquei na aula, eu vou de novo na luneta. Então, luneta, aula, luneta. E aqui está a atividade que eu direcionei para ele. Então, aqui embaixo, ó, como eu mostrei para vocês, eu poderia escrever aqui. Eu observei que, né? Aí é importante, até escrevi. É até importante falar que eles salvem. Opa, não mostrei a guia aqui para vocês. Desculpa. Deixa eu voltar então aqui. Então, entrou lá, fui na aba investigação, que foi o que eu pedi. E aqui, ó, tá vendo que tá em branco? Aí o aluno coloca: eu observei que, por exemplo, né? Tem que pedir para eles sempre salvarem a resposta, porque daí vai aparecer para o professor. Se ele não salvar, não vai aparecer. Então, eu pedi para que eles fizessem, e aquela resposta que eu falei para vocês, ó. Minha mãe me contou que quando ela era cabeleireira, atendeu uma cliente, nananã. Então, a mesma coisa que o aluno coloca aqui, quando ele salva, vai aparecer para o professor. Gente, eu tenho 3 minutos da nossa reunião, eu vou abrir para a Kati e vou pedir para que ela possa esclarecer para vocês as principais dúvidas que apareceram ali no chat, tá? Antes da Kati falar, eu vou também colocar no chat o formulário de lista de presença. Importantíssimo que depois que vocês prestarem atenção ali no que a Kati falar, vocês respondam, por gentileza, porque lá no final ele pergunta ali suas dúvidas e tudo mais, e a gente vai fazer um levantamento do que foi colocado, das principais dúvidas, para a gente fazer um FAQ e direcionar para as escolas para procurar atingir o maior número de professores para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Kátia, é com você. Acho que a maior dúvida dessa rodada aqui, dessa turma nossa aqui eu vou usar o laboratório para poder usar essa aula? Não, é um projeto educacional, vocês vão usar a sala de aula, o professor vai logar com @ escola dele, vai colocar a aula no Educatron, a gente pegou o mesmo conteúdo do LRCO, colocou nesse repositório tecnológico aí com uma aula mais interativa. Então, tem um monte de aba, tem um monte de coisa, o professor pesquisa. Ele quer usar, vai fazer esse experimento, usa o experimento ali. Não vou fazer de outra aula, escolhe. Minha escola tem laboratório de ciências, eu posso fazer um experimento mais elaborado? Faça, não posso, só tem a sala de aula. O professor vai escolher um experimento reduzido. Gente, não é para ir para o laboratório de informática com as crianças. Eu estou vendo que vocês estão gastando muito tempo ali das perguntas e não estão prestando atenção, né? Então, o material é um projeto, tem um caderno para o professor, vai ter um para a pedagoga, a gente vai usar conforme a realidade da nossa escola, tá? Deixamos algumas sugestões, porque a gente não pode mandar o material para a escola sem sugerir nada para vocês, né? A cada 15 dias o professor desenvolve alguma coisa. O pensamento científico, ele propõe hipóteses, ele ajuda o aluno numa habilidade refinada, gente, de raciocinar, de entender o que ele está fazendo. Então, aqui, ó, está toda essa responsabilidade jogada na matemática. A gente trouxe a ciência porque a gente vai mostrar para a rede como ciências é importante e como isso contribui para a aprendizagem dos nossos alunos, tá? Não é uma plataforma, é um projeto. Se não tem como usar tablet, gente, vamos usar o caderno. As crianças precisam escrever também. Eu vi professor defendendo ali que aluno não tem que escrever. Como assim? Como que eles vão melhorar a escrita e a leitura deles se eles não vão escrever?
escrever, né? Então, assim, acalmem os corações de vocês. Outra coisa, muita queixa sobre Educatron na escola. Quem que tem que dar conta do Educatron na escola? O diretor e a diretora, né, que foram eleitos, tem que cuidar disso. Converse com a direção, preciso do Educatron na minha sala, ele tem que falar com o CRTE, ele vai mudar você lá, como pedagoga, eu penso assim, a sala da Débora está sem Educatron, eu vou trocar aqui, porque ela vai usar o material hoje, ela precisa do Educatron, tá? Essas questões mais finas, assim, elas são do dia a dia, tem que ser discutido na escola de vocês. Vocês viram ali que são experimentos simples para que todos possam fazer. Tem coisas mais complexas, mas são vocês que escolhem, vocês planejam, né? A gente não engessou nada para vocês, a gente está dando possibilidades. A única coisa que a gente está pedindo é: vamos trabalhar a iniciação científica com os alunos da rede. Vamos mostrar que ciências é muito importante e que eles vão se desenvolver mais trabalhando ciências de um jeito diversificado. Para quem já faz, muito obrigada. A gente só está tentando auxiliar para os professores novos. Tem muita gente nova aqui nas MITs, né? Recém-chegados. Também vi uma prof ali que falou que tá em estágio probatório, não tem hora atividade, não tem tempo, prof, procura o seu núcleo ali, vai conversar com a assistente diária para ver o que aconteceu com suas horas de atividades. Fiquei bem chocada com o que a senhora falou ali, viu? Tá bom? É isso, Débora. Ah, beleza, então. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Acalmem o coração, né? Agora acessem lá o Aprendiz Inteligente e aos poucos vocês vão ver que é mais tranquilo do que está aparecendo, tá bom? Obrigada, gente. Desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau. Débora, a lista. Eu coloquei, vou pôr de novo, então. Peraí. Coloquei ali novamente para quem precisar. Tchau, obrigada.